Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma das necessaires que a gente mais usa no dia a dia, um kit de higiene dental. Uma bolsinha com abertura em botões magnéticos, com espaço com um zíper para colocar a escova com a pasta de dente e ainda um espaço para guardar uma toalhinha. Nesse vídeo eu também te ensino a fazer o barrado da toalhinha para ficar combinando com o seu kit. Bora aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Mobô Criativa. Quando eu comecei a costurar, uma das primeiras peças que eu quis fazer foi uma necessaire para guardar a escova, a pasta de dente. E eu sei que já existe um monte de passo a passo na internet, mas eu tinha que trazer a versão da Mobô. Essa é uma versão super facinha de fazer, muito rápida e com espaço para guardar tudo que a gente precisa. Coloquei um bolsinho com zíper para ficar bem segura a nossa escova de dente com pasta e um bolsinho para colocar uma toalha. Super prático para a gente deixar na bolsa, para guardar naquela gaveta do trabalho. Então vamos aos materiais para aprender a fazer essa peça? Para fazer essa peça a gente vai precisar de um corte de tecido na medida de 35 por 22. Escolhi um tecidinho, esse aqui é o que vai no forro, na parte interna da peça. Então eu escolhi um tecidinho liso, ele tem um leve xadrezinho e é tricoline 100% algodão. E aqui eu já estruturei com um nylon dublado. Quem tiver dúvida e quiser usar o nylon dublado, eu já tenho um vídeo curto aqui no canal em que eu explico direitinho como fazer isso. Eu vou deixar o card para vocês. Quem preferir pode usar também uma manta, eu aconselho a manta R2. Corta um pouquinho maior a manta para você poder fazer uma tela C e finalizar com essa medida de 35 por 22. Além disso, a gente vai precisar do tecido principal também, o tricoline, e aqui eu cortei com 1 centímetro maior, só pra gente ter uma sobrinha na hora de costurar. Então ele tá com 36 por 23. Também vamos precisar de um pedacinho de zíper, um pouquinho maior nos dois lados. Então esse daqui tá com 27 centímetros de comprimento, zíper número 5, um cursor para encaixar nesse zíper, viés para finalizar a peça, para fazer todo o acabamento. Para o fechamento eu separei dois botões imantados, esse botão de garrinha, esse daqui é o número 14. Se você preferir, você pode usar o botão Ritas também, um parzinho de botões Ritas, número 12. Para os bolsos internos, eu escolhi trabalhar com essa telinha, que é a tela vôlei. Tá vendo? Ela tem esses buraquinhos que eu acho muito interessantes para peças como essa, kit de higiene dental, em que a gente pode acabar guardando a toalha ou a escova, a pasta um pouquinho molhadas. Então, com isso, ela é mais respirável e fica melhor para a gente guardar esse tipo de material. Mas se você preferir, você pode usar o tricoline também. E aí você vai cortar na mesma medida e estruturar. Pode ser um tricoline na frente com outro atrás, né? Uma parte principal com o forro. E aí você pode estruturar com uma entretela de algodão, só para não ficar muito molinho. Porque a própria tela ela já tem uma certa estrutura. Então, se você for usar tecido, eu recomendo que você faça essa estruturação com uma entretela de algodão. As medidas, então, a gente vai precisar de duas. Uma que vai nessa parte aqui para colocar a escova e a pasta, e a outra que vai nessa parte pra gente guardar a toalhinha. Então essa daqui, ela tem 13 centímetros de largura por 23 de comprimento. E essa daqui, ela tem 12 centímetros de altura por 15 centímetros de comprimento. Eu também vou ensinar a fazer um barradinho para colocar nesse porta-toalha que vai dentro do nosso kit higiene dental. Para isso você vai comprar uma toalhinha desse estilo, pode ser o tamanho que você achar melhor, mas para ter uma referência, essa minha tem 25 centímetros de largura por 36 de altura. Essa aqui tem umas franjinhas. E aí eu medi o barrado dela. Olha, ela já vem com esse espaço para colocar um barrado ou um bordado, né, esse espacinho. Então eu medi aqui e ele tem 6 centímetros de largura por 25, né? A largura da toalha é 25, mas ele tem 6 centímetros de altura. Então eu cortei com 1 centímetro a mais, cortei com 7 centímetros o meu barradinho e também 1 centímetro a mais de cada um dos lados, então 27. 7 centímetros por 27. Meça aí na sua toalhinha para você fazer isso. E corta 1 centímetro a mais na altura e 2 centímetros a mais na largura. Então a gente vai começar preparando o zíper. Peguei aqui aquele meu pedacinho de zíper de 27 centímetros. Cortei o viés com a mesma medida do zíper. Esse aqui é o viés de algodão largo. E vou costurar dessa forma. Eu vou colocar alinhando a minha borda do viés com a borda do zíper. Assim. E agora eu vou passar uma costura apoiando o calcador na cremaleira do zíper, para fazer aquela costura mais pertinho mesmo da cremaleira. Tô
usando o calcador normal de máquina industrial, que é de meio centímetro, e costurando com linha de poliéster. Na hora da costura, eu recomendo que você dê uma leve esticadinha no seu zíper, só para evitar que ele fique com aquelas dobrinhas, aquelas ruguinhas, principalmente quando o zíper está um tempinho guardado. Então, passei essa primeira costura, ó, ele vai ficar assim. E agora, eu vou dobrar o viés para ele ficar exatamente dobrado no meio. Então, eu quero que a parte de baixo encontre a parte de cima perfeitamente, ó. Vou fazer uma dobrinha assim. Faz essa dobra. Não precisa nem passar, pode passar se quiser, mas o viés de algodão ele marca bem. Então, só se você já passar assim o dedo forçando, ele já vai fazer essa marquinha. Então, ó, ficou assim, dobradinho, desse jeito. E agora a gente vai encaixar a telinha vôlei nessa abertura que ficou. Então, você vai empurrar ela até o final, para ela bater aqui no final do viés. E vai passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha. Veja que a gente cortou maior tanto o viés quanto o zíper em relação à tela. Então, vai ficar sobrando mesmo, ó. Vai ficar um pouquinho sobrando para cima e para baixo. Deixa aí no meio, para deixar essa sobrinha dos dois lados. E passa essa costura. Então, ficou assim, com a costurinha passada nessa bordinha. E agora a gente vai passar outra costura do outro lado. Só para dar um acabamento, ficar com duas costurinhas, tá? Então, essa costura foi nessa borda aqui, ó, desse lado. E agora a gente vai fazer uma costura na outra borda. Ficou assim, então, com duas costurinhas, uma em cada lateral. Com a telinha aplicada de um dos lados. Agora a gente vai colocar um pedaço de viés do outro lado. Exatamente do mesmo jeito que a gente fez. Eu peguei aqui um pedacinho de viés também, do mesmo tamanho do zíper. Vou alinhar a borda do viés com a borda do zíper e passar uma costura apoiando o calcador aqui na lateral, na cremaleira do zíper, para fazer essa primeira costura. Passei a primeira costura lá. Ó. Agora a gente vai dobrar do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, ó, para ficar o viés dobradinho bem no meio. Vou dobrar assim e vou marcar bem com a mão para ela poder ficar com essa dobrinha bem feitinha, assim, bem marcada. Então, ó, já vinquei. Antes de eu passar a costura, a gente vai preparar o outro lado para colocar a toalhinha. Então, eu peguei a minha telinha aqui de 12 por 15 e a gente vai aplicar o viés aqui, ó, nessa parte de 15 centímetros. Então, eu cortei o viés um pouquinho maior aqui do que os 15 centímetros. Vou dobrar o meio, do mesmo jeito que a gente fez ali com o zíper. Vou dobrar o meio. Vinquei com a mão. Cuidado para você não puxar. Tá vendo que quando você dobra ele fica um pouco inclinado? Ele faz uma barriguinha? Mas não puxa para deixar reto, porque senão ele vai lacear. E aí o encaixe não vai ficar muito bom. Na hora de costurar que a gente vai acertando. Então, ó. Vou colocar aqui a minha telinha. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha. Como é uma tela que eu consigo ver o outro lado, dá bem certo fazer assim com ela dobrada, porque a gente tá enxergando que o outro lado tá encaixado. Vou fazer a costura bem na beiradinha. Ó, e conforme eu vou costurando, aí eu vou chegando o viés na posição certa e passando a costura. Eu não preciso esticar ele. Conforme a gente vai passando a costura, ele vai assentando. Ficou assim. Vou cortar uma das pontinhas aqui. Deixei bem alinhado com a telinha, porque a gente vai encaixar desse jeito. Mas antes de passar essa costura, eu já vou passar fixado lá no meu forro. Então, a gente vai pegar o forro, esse aqui é aquele que já tá com nylon dublado ou com a manta R2. Porque a gente vai passar essa costura já fixando aqui. Então, essa costurinha vai passar pra gente já ter fixado a tela no viés, mas o viés também no forro. Então, a gente precisa fazer essa marcação aqui pra gente poder encaixar. Eu peguei aqui uma régua e uma canetinha fantasma. E a gente vai fazer duas marcações, pra já deixar certinho com as duas costuras que a gente vai ter que fazer. Então, a primeira marcação é com 13 centímetros dessa borda. Tá? Vou colocar aqui 13 centímetros e vou fazer um risquinho aqui.
feito esse primeiro risco, agora eu vou fazer 13 centímetros a partir desse risco. Então, 13 e de novo 13. Então, isso quer dizer que aqui ficou com 9 centímetros, tá? Certinho com 9. Então, agora a gente vai posicionar o nosso viés de forma que o finalzinho do viés fique na marca dos 13 centímetros. Ó, os 13 estão aqui e o viés vai ficar posicionado exatamente assim. Vai sobrar desse lado, eu realmente passei a medida com sobra, pra gente não ficar dependendo disso, a gente ter essa folguinha na hora de costurar. Então, a gente vai passar a costura prendendo. Alinha aqui a parte de cima com a parte de baixo da tela. Vou colocar um clips aqui em cima, só pra ajudar, e um clipezinho aqui na parte de baixo. Pronto, ó, então coloquei os dois clipezinhos e tá bem alinhado. A medida, o risquinho que eu fiz com 13, alinhado com o final do viés. E aí eu vou vir com essa parte aqui que eu alinhei, né, a lateral, e vou colocar assim. Ó, vou encaixar aqui dentro do viés. Vou alinhar aqui com a parte de baixo, para ficar o final da telinha com o final da peça. Pronto, assim. E agora a gente vai passar uma costura aqui, ó, na beiradinha do viés, para ele passar toda essa parte fixando e também já fixar a nossa telinha dentro do viés. Ó, vai ficar desse jeito aqui. Então, agora a telinha já tá fixada aqui na parte interna do viés e o viés já tá fixado dentro, junto com o nosso forro. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, também na parte interna do viés, pra ficar igual do outro lado. A gente não tá com duas costurinhas aqui, então pra gente ficar com duas costurinhas aqui desse lado também. Pra fazer essa costurinha interna, eu tô trocando o calcador da máquina, no caso da máquina industrial, para um calcador de zíper, porque eu preciso que fique mais pertinho pra eu conseguir fazer essa costura bem na beiradinha. Pronto, passei lá a costurinha dos dois lados e aí fica desse jeito. Bom, agora eu cortei mais um pedaço de viés, também mais ou menos da mesma medida, porque a gente vai aplicar desse lado. Vou dobrar o meio, mesma coisa. Dobra o meio aqui bem certinho. Feita a marquinha, a gente vai colocar aqui, ó, com a parte aberta pra dentro, a parte dobradinha pra fora. Eu vou alinhar essa parte dobrada bem na marcação que a gente fez, que tá com 9 centímetros dessa borda, 13 centímetros dessa borda. Vou colocar assim. Vou começar a costura aqui em cima pra gente poder encaixar esse lado. É só pra ficar mais fácil. Então, vou começar a costurar, só pra ele ficar no lugar. Bem na bordinha aqui, ó, do lado da dobra. Ó, costurei a primeira parte só, interrompi, porque agora a gente vai encaixar esse lado. Então, vou cortar aqui também o que sobrou do viés, pra gente ficar com o viés bem alinhado na telinha. E aí, eu vou encaixar o viés aqui dentro dessa parte que ficou aberta desse lado, ó. Então, eu encaixo a tela dentro do viés. Vou fazer um sanduichinho aqui. E vou alinhar, continuo alinhando o viés com o risco que eu fiz. Então, ó, tá aqui o risco, eu vou colocando essa lateral alinhada no risco e costurando bem na beiradinha. Então, vou passando a costura aqui. Aqui é importante a gente ver se tá reto. Se você quiser tirar a medida aqui para ter certeza, pode tirar. Mas eu costumo alinhar aqui pela parte de baixo mesmo. Eu já consigo saber que tá retinho pela medida que eu cortei na parte de baixo. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Tá, vou encaixar aqui o meu sanduíche. E vou passando. Então, ó, feito isso, passada essa primeira costura, agora a gente vai passar uma segunda costura na outra bordinha, tá? Que é essa segunda costura que vai fixar mais a nossa telinha e ficar com as duas costurinhas do mesmo padrão que a gente fez tanto desse lado quanto desse do viés. Então, a segunda costura vem aqui, ó, toda essa borda. Prontinho. Veja que a gente cortou com 15 centímetros essa telinha, mas a gente deixou um espaço de 13 centímetros. Esses 2 centímetros a mais é justamente pra gente ter esse espaço maior no bolso, porque a gente vai colocar uma toalhinha que tem um certo volume. Então, essa é a intenção da gente deixar com essa sobra. Aqui embaixo, o que eu vou fazer pra acertar?
porque ela ficou maior, né, pra gente poder pregar essa telinha aqui. Eu vou fazer como se fossem umas preguinhas, então eu vou dobrar para um lado, eu gosto de sempre fazer duas, tá? Eu vou pegar aqui mais ou menos no meio e vou fazer uma dobrinha para cada lado. Assim, ó, então eu dobrei para um lado de cá e para o lado de lá. Feitas essas preguinhas, eu vou passar uma costura aqui embaixo, só para fixar até ela na posição certa. Pronto, só passei aqui na telinha, porque a gente ainda tem que colocar o cursor. Então, ela vai ficar com esse resultado aqui. Agora, o que a gente vai fazer é passar o cursor. Então, eu preciso que ele feche pra cima, tá? Então, a gente vai colocar aqui na parte de baixo, a parte que tá fixada a telinha aqui na parte de baixo, pra ele poder fechar para cima, tá? Vou colocar por esse lado. Então, tá passado o meu cursor aqui. Agora, eu vou arredondar os cantos, tá? Eu gosto dos 4 cantos arredondados. Então, eu já vou fazer a marcação aqui. Para isso, eu vou usar um cone de linha, ou pode ser uma régua também de cantos arredondados, ou qualquer coisa que você tenha aí na sua casa para fazer o arredondadinho. E aí eu vou passar aqui, ó, uma marcação com a caneta fantasma, aquela caneta que apaga com ferro, para marcar todas as laterais com o arredondamento. Agora, antes de colocar o forro, eu vou marcar aqui para colocar os botões imantados. Então, vou vir desse lado, não do lado que está o bolso, do outro lado. Venho aqui com uma régua. E eu vou fazer uma marcação com 2 centímetros a partir da borda, então eu coloquei aqui, ó, com 2 centímetros. E eu vou fazer 2 marquinhas. A partir de 4 centímetros da parte de cima e 4 centímetros da parte de baixo. Então, ó, 2 centímetros aqui por 4, 1, 2, 3, 4. Vou fazer um pontinho aqui. E a mesma coisa do outro lado. 1, 2, 3, 4. Então, ó, essa vai ser a posição que vai ficar os nossos botõezinhos imantados. Aí a gente vem com essa chapa aqui e usa como gabarito. Eu vou colocar minha chapinha aqui e vou fazer os risquinhos dos dois lados. Coloquei o ponto que eu fiz com 4 centímetros nessa bolinha do meio da chapa e fiz o risquinho nas laterais. Nessa posição aqui, fica melhor, porque as garrinhas elas vão abrir assim. Se a gente coloca as garrinhas assim, elas vão atrapalhar na costura, tá? Então, faz sempre a marcação assim, ó, paralela. Agora, eu vou fazer um furinho. Vou fazer 4, na verdade, né? Um em cada uma das marcações que eu fiz. E aí, eu venho com a parte macho do botão, que é essa que tem o pininho em alto relevo, ó. Então, essa parte que a gente vai encaixar aqui. Vou encaixar, coloco a chapinha do outro lado e amasso as garrinhas pra fora. Fica assim. Vou colocar dos dois lados. Pronto, colocados os botões. Agora, a gente precisa entender que vai ser fechado assim. Ela vai dobrar aqui e esse botão vai encaixar desse lado. Então, a gente precisa que a parte fêmea esteja aqui, mas no forro, na parte que vai ficar em cima. Como que a gente vai fazer para garantir que a posição fique perfeita? Então, a gente primeiro vai costurar o forro só nessa lateral, tá? Eu vou pregar o meu forro aqui, ó, só na partezinha do bolso. Vou pregar um pouquinho para esse lado, fazer a curvatura dos dois lados e terminar aqui, pra gente poder pregar e depois finalizar. É o jeito que vai ficar mais perfeito, que a gente vai garantir o botão na posição certa. Então, vou vir aqui com o forro, ó, vou colocar o lado avesso do forro com o avesso da peça. Lembra que a gente cortou um pouquinho maior esse forro, justamente pra gente ter uma margenzinha de segurança ali pra poder costurar. Ó, vou colocar aqui tudo alinhado. Vou colocar uns 2 clipes só pra ter mais uma segurança. E vou passar a costura então, ó. Começo aqui, faço a curvatura que a gente marcou ali com o cone de linha, vou reto, faço a outra curvatura e paro aqui. Pronto, ó, tô com ela costurada, a gente ficou assim, com essa parte aberta e só aqui, ó, com um cantinho costurado. Agora sim a gente vai testar a aplicação do botão. Como que eu faço isso? Eu gosto de marcar, eu tenho esses lápis de giz, de tecido, mas pode ser qualquer, um giz panda, pode ser
Qualquer coisa que você consiga fazer uma marcaçãozinha pra ela sujar do outro lado e você saber exatamente onde vai bater. Agora a gente vai fechar a peça do jeito certo, ó, então ela vai fechar assim. A gente não tem 13 até aqui, 13 até aqui, então essa marcação vai fechar até essa marcação, ela vai fechar assim, vai ficar desse jeito. E aí eu venho com o outro lado e vou apertar aqui pra fazer a mesma marquinha do botão. Se você não estiver usando o giz, às vezes só a marcação mesmo você já consegue enxergar pela pressão que ela vai fazer no tecido. Mas assim com o giz fica mais fácil de enxergar, ó. Ele fez uma bolinha, que é onde eu vou aplicar o meu botão. Então, de novo, eu vou vir com o meu gabarito, né, com a chapinha. E agora eu vou colocar ali, ó, bem aonde eu fiz a marcação no centro, para poder riscar os tracinhos. Para vocês terem como referência, essa marcação ficou com 6 centímetros da costura, tá? Dessa costura até onde eu fiz a marquinha ficou com 6 centímetros. Mas é bem bom fazer isso sempre que você for encaixar, para você garantir que a sua marcação ficou no lugar certo, que a sua peça vai fechar do jeito que você gostaria que ela fechasse, tá? Porque às vezes fica um pouquinho diferente na margem, então marcando assim na hora você garante que a sua peça vai fechar perfeitamente. Pronto. Agora eu preciso só fixar aqui do outro lado algum estruturador, porque se a gente cortar só no tecido, conforme a gente ficar abrindo e fechando essa peça, pode ser que acabe rasgando. Então eu sempre ponho um estruturador aqui na parte interna pra gente garantir que ela fique um pouquinho mais firme, né? Pra esse botão não rasgar o tecido. Então, ó, eu peguei uns pedacinhos de manta e aí eu vou colocar aqui na parte interna a minha manta e vou fazer os furinhos, atravessando o tecido e a manta. Se você preferir, você pode colar ou até passar ela para ela ficar fixada, mas eu nem faço, eu faço assim só segurando mesmo. E aí a gente atravessa a parte fêmea do botão, assim, pela manta e pelo tecido. Vai ficar assim, ó, atravessado na manta e no tecido. Coloca a chapinha do outro lado e amassa as garrinhas pra fora, do mesmo jeito que a gente fez ali na parte macho. Então, ó, vai ficar assim e do outro lado assim. Vejam que eu só atravessei aqui pelo tecido, né? Porque a gente não quer atravessar do outro lado. Por isso que a gente só costurou uma parte, para eu conseguir ter acesso e pregar esse botão. Vou fazer a mesma coisa aqui no botão de baixo. Prontinho, estamos com os botões aplicados. Agora é só terminar de passar a costura. Então coloca de novo uns clipezinhos aqui para você fixar o forro no lugar certo. Coloca todas as laterais e aí você vai passar uma costura na borda, seguindo toda a borda e fazendo as curvaturas que a gente já tinha marcado aqui nas 4 laterais. Então a gente já fez essa parte, só continua para passar em toda a volta e fixar esse forro, né, a parte principal no forro. Passada a costura em toda a volta para fixar o forro, aí é só refilar. Então corta todas as laterais, deixando uma margem bem pequenininha para auxiliar na hora da gente for aplicar o viés. Ficou assim, então já colocado o forro. Veja como eu refilo bem na beiradinha, ó. Eu quero bem rente pra gente poder aplicar o viés. Aqui é importante que você sele com o isqueiro o zíper, tá? Porque zíper desfia, como a gente vai ficar com o zíper rente, é importante aqui você queimar um pedacinho, um pouquinho, as bordas com o isqueiro, tá? As duas laterais. Nesse momento eu também já vou colocar a etiqueta da minha marca, eu sempre gosto de identificar a minha peça. E eu gosto de aplicar essa etiqueta, eu tenho essa etiqueta no formato bandeirinha, eu gosto de aplicar aqui, ó, nesse cantinho, eu acho que fica muito fofo. Então, vou colocar aqui. Feito isso, agora é só aplicar o viés em toda a volta. A gente vai colocar o viés em toda a volta. Eu não vou ensinar direitinho como fazer isso, porque eu já tenho um vídeo no canal, Guia Definitivo de Viés, que eu explico tudo sobre colocação de viés, como você calcula a margem, como você inicia e finaliza a costura. Então, eu vou pular essa parte, mas quem tiver dúvida pode ir lá assistir. Aqui, como a gente não tem muitas camadas, eu vou costurar, já adiantando para vocês, com uma margem de meio centímetro, com a margem do percalcador mesmo, da máquina industrial, tá? Então, minha primeira costurinha vai aqui coladinha numa das laterais, numa dessas dobrinhas. Vou costurar com ele dobrado mesmo, então eu vou posicionar dessa forma.
passar a costura aqui, ó, com uma margem de máquina industrial, ou seja, com uma margem de meio centímetro em toda a volta. Vou dobrar e rebater do outro lado. Colocada, feita toda a primeira costura ali com meio centímetro. Agora eu vou dobrar para rebater esse viés todinho pro outro lado. E aí vou começar aqui pela parte de cima, por qualquer uma das partes que não seja principal, e vou costurar com meio centímetro de novo. Colocado o viés em toda a borda e bem encaixadinho na parte de dentro também, olha só como tem que ficar. A gente pode dar uma passadinha nessa peça agora, tá? Cuidado com a temperatura do ferro, caso você vá passar. Lembra que a gente tem tela e a gente tem nylon, né? Caso vocês tenham escolhido trabalhar com nylon, são materiais sensíveis que se a gente passar com ferro quente, ele vai derreter. Então, se você quiser passar, passa com ferro bem, uma temperatura bem fraquinha, só pra tirar essas marquinhas, tá? Ou então você pode passar um secador de cabelo também, alisar a mão. Ou mesmo deixar essa peça descansando, daqui a pouco essas dobrinhas elas já desaparecem, ela fica com um resultado bem bonito. Então, prontinho, estamos com a nossa peça montadinha, tá? Com viés colocado, o espaço pra gente colocar a toalhinha, o espaço aqui pra pasta de dente e escova de dente, e com o fechamento com um botãozinho magnético. Olha lá como encaixa perfeitinho. Agora vamos fazer a toalhinha para colocar aqui dentro como opção, a toalhinha com o mesmo barrado para ficar combinando com a parte externa. Vou pegar aqui o meu corte de tecido nas medidas que eu passei para vocês lá no início do vídeo e um pedacinho de viés do mesmo tamanho. Vou colocar o tecido do lado avesso. Caso tenha sentido, o meu aqui não tem, mas você vai costurar na parte de cima, tá? O sentido do tecido assim, baixo, cima. Você vai costurar pelo lado de cima aqui, do lado avesso. A gente vai posicionar o viés, então alinhando a borda do viés com a borda do tecido. E vou passar uma costurinha com meio centímetro, tá? Um pé de máquina industrial aqui, de meio centímetro. Então, ó, ficou desse jeito aqui a costura com meio centímetro da borda de cima. Se você não estiver usando máquina industrial, você pode fazer esse risco com uma canetinha fantasma, para você ter certeza que você fez a margem correta. Agora, eu vou dobrar, forçando essa costura para fora, ó. A gente vai passar a mão aqui para vincar para fora, para ficar assim. E do outro lado, ela vai ficar assim. A gente vai costurar dobrando esse viés aqui pro lado de dentro, para fazer esse detalhezinho fino de viés. Mas antes da gente fazer essa dobra, eu preciso marcar todas as laterais, porque a gente já vai fazer essa costura fixando aqui no barradinho da toalha. Então, você vai lá no ferro e você vai fazer uma dobrinha aqui, ó, de 1 centímetro na parte de baixo. Lembra que a gente cortou com 1 centímetro a mais aqui na altura? Então, vai fazer esse 1 centímetro e vincar no ferro, para que você tenha essa marcação aqui de 1 centímetro. Então, passei lá no ferro, fica assim, com a dobrinha feita, e também já forcei a costura no ferro aqui do viés, para ele ficar desse jeito. Tá? Agora o que a gente vai fazer é dobrar as laterais, mas antes eu preciso forçar esse viés. Então, eu vou colocar o viés aqui pra dentro, ó, fazer a dobrinha do viés conforme a costura que a gente vai ter que fazer, que é essa costura. E depois de fazer essa dobra, agora sim eu marco 1 centímetro aqui, ó. Tá? Desse jeito. Então, ela vai ter que ficar assim, com a dobrinha aqui, porque a gente vai esconder isso aqui pra não ficar aparecendo na lateral da nossa toalhinha. Vou fazer só de um lado, não vou já marcar os dois, pra gente poder ajustar caso tenha alguma diferença ali de tamanho. A gente vai encaixar assim, ó. Então, aqui na borda de baixo, vai ficar assim. Na borda de cima, vai ficar assim, ó, com o viés encaixado. Aqui o que eu vou fazer para auxiliar a costura é colocar uma fita crepe. Então, eu vou colocar um pedacinho aqui de fita
para que eu posicione exatamente onde eu quero, aqui ó, na margem de baixo. Então vou colocar aqui a minha toalhinha bem alinhadinha com a bordinha de baixo e vou colocar a fita. Vou botar 2 pedaços. Então veja que ela tá alinhada na borda de baixo e tá alinhada na lateral. E vou começar a minha costura. Então eu vou passar a costura aqui ó, na lateral e vou fazer a parte de cima já dobrando o viés para cobrir essa primeira costura que eu fiz. Essa costura tem que ser bem na beiradinha, para ficar discreto. Chegando aqui na outra borda, o que eu vou fazer é dobrar para dentro, essa bordinha, para poder encaixar aqui com a outra lateral. Então, ó, eu dobro o suficiente para ela encaixar perfeitamente. Não esquece de deixar o viés já na posição certa, forçar ele aqui a costura. Ó, é assim que eu quero que fique. Tá vendo? Agora sim, eu continuo a minha costura aqui. Quando chegar bem na beiradinha, eu vou virar. Vou terminar de costurar a lateral. E agora eu venho costurando a parte de baixo. Chegando aqui, eu tiro as minhas fitinhas. E volto aqui para fazer um retrocesso aonde eu comecei a costura. Então, ó, fica com esse resultado, ó, costurinha passando nas duas laterais, na parte de baixo e com o viés aqui colocado na parte de cima. Se quiser, ainda dá pra passar mais uma costurinha na outra borda do viés pra ficar com aquela costura dupla no mesmo padrão que a gente fez na peça toda. E porque desse jeito, ó, ela fica um pouquinho soltinho esse viés, porque a gente passou a costura na parte de baixo. Então agora eu vou passar uma costurinha também na parte de cima. Atrás vai ficar discreto, porque a gente fez com uma costurinha, né? Eu tô usando uma linha bege bem clarinho aqui, mas poderia ser branca também. E aí vai ficar com uma costurinha dupla aqui e com a costura embaixo. Então, ficou assim a nossa toalhinha. Eu gosto de cortar essa etiqueta fora, né? A etiqueta que vem na peça é muito grande. Então, eu gosto de tirar ela para não ficar atrapalhando. E agora é só fazer uma dobra bem bonita aqui, para poder encaixar a toalha dentro do nosso kit higiene. Vou colocar ele aqui. Olha que delicado que fica com a toalhinha combinando aqui dentro. Vou colocar também a escova e a pasta para vocês verem como fica. Então, ó, uma pasta de dente, a escovinha. E olha o resultado, que coisa bonitinha, super prático para levar para qualquer lugar. Fechamento com imã, ela fica assim fechadinha, estojinho. Então esse foi o resultado do nosso kit de higiene bucal, com abertura com botão magnético, super seguro e fácil de abrir e fechar. Aqui dentro com o estojinho para guardar a escova e a pasta, super prático. E ainda com a nossa toalhinha com o barrado feito no mesmo material, para fazer aquele composê bonitinho. Então varia aí as estampas, faça diferentes modelos. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso, que vocês vão gostar muito de fazer essa peça. Se você gostou, deixa sua curtida, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!